Bom dia, graça e paz. Bem-vindo ao nosso devocional Gotas de Esperança. Chegamos ao último dia útil da semana e há algo muito especial em encerrar uma semana inteira refletindo sobre propósito exatamente numa sexta-feira, porque a sexta-feira carrega em si uma tensão bonita. É o dia do cansaço acumulado, mas também o dia da antecipação do descanso. É o dia em que olhamos para trás e nos perguntamos: o que ficou dessa semana? O que foi plantado? O que avançou? E é exatamente para esse coração, o coração de quem chegou até aqui, que a palavra de hoje foi guardada. Nossa leitura bíblica está em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, e o texto diz assim: tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vamos compreender o que essa palavra revela ao nosso coração. Paulo escreve aos Filipenses com uma ternura que transborda a cada linha. E esta frase, logo no início da carta, não é uma introdução casual, é uma declaração teológica de peso imenso. Ele diz que tem por certo. No grego, é um verbo que carrega a ideia de confiança plena, de convicção assentada, de certeza que não oscila com o vento das circunstâncias. Paulo não está especulando, ele está afirmando algo sobre o qual tem plena segurança. A obra que Deus começa, ele termina. E aqui precisamos nos deter numa palavra que frequentemente passa despercebida: aperfeiçoará. O verbo significa levar a pleno cumprimento, completar com excelência, conduzir até a conclusão gloriosa. Não é um término apressado, não é uma obra pela metade, é uma conclusão que honra o início. Deus não é um arquiteto que abandona a construção. Ele é o mestre que acompanha cada etapa, desde o alicerce até o acabamento final. Zacarias, capítulo 4, versículo 9, nos traz uma imagem poderosa desse princípio ainda no Antigo Testamento. Deus fala sobre Zorobabel, que havia lançado os fundamentos do templo em meio a grande oposição e desânimo. As suas mãos também o acabarão. Quem começou, termina. As mesmas mãos que lançaram o fundamento são as mãos que colocarão a pedra final. E essa é uma palavra para cada um de nós que, nesta sexta-feira, olha para alguma área da vida e vê uma obra ainda incompleta. Um chamado que ainda não se materializou. Uma promessa que ainda aguarda cumprimento, uma transformação que ainda está em processo. Gênesis 28:15 nos transporta para a noite em que Jacó dorme sobre uma pedra no deserto, fugindo, sozinho, com o futuro incerto. E é exatamente nessa noite que Deus aparece e diz: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que andares, porque não te abandonarei até que haja cumprido o que te disse. Deus não apareceu quando Jacó estava no auge. Ele apareceu no chão duro, na noite escura, no meio da fuga, e prometeu permanecer até o cumprimento completo. Essa é a natureza da fidelidade divina. Ela não depende do nosso estado, ela depende do caráter de Deus. E esse caráter tem um nome, uma garantia, uma voz que ressoa em 1 Tessalonicenses 5:24 com uma simplicidade que desarmaria qualquer ansiedade. Fiel é o que vos chama,
o qual também o fará. Duas afirmações numa só frase. Ele é fiel, essa é a sua natureza. E ele o fará, essa é a sua promessa. Entre a natureza e a promessa, não há espaço para o abandono. Hebreus 12:2 nos convida a fixar os olhos em Jesus, descrito ali como autor e consumador da nossa fé. Autor porque ele iniciou e consumador porque ele completa. A nossa fé não depende da nossa capacidade de sustentá-la até o fim. Ela está nas mãos de alguém que é, por definição, o seu completador. Nas demandas reais desta sexta-feira, quando a semana pesa e o fim de semana chega carregado de perguntas sobre o futuro, essa verdade é um convite ao descanso profundo. A obra não depende apenas de você. Há um Deus que a sustenta, que a conduz, que a levará até a conclusão que Ele mesmo planejou. Esta semana inteira falamos sobre viver com propósito e chegamos hoje à conclusão mais libertadora de todas. O propósito não é um projeto que você precisa carregar sozinho. É uma obra que Deus iniciou em você e que Ele, fiel e amoroso, se comprometeu a aperfeiçoar. A sua parte é caminhar com Ele. A conclusão é responsabilidade dele. Se você puder, por favor, feche os seus olhos, respire fundo e com fé, ore comigo agora. Querido Deus, chegamos ao fim dessa semana com o coração mais cheio do que quando começamos. Obrigada por cada palavra que nos lembrou que não somos acidentes, que os teus planos são de paz, que somos herança tua, que o teu conselho permanece e que tu começaste, tu completarás. Neste fim de semana que se aproxima, que possamos descansar, não apenas no corpo, mas na alma, com a certeza que a nossa vida está nas mãos do autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Deus não deixa obras inconclusas e você é a obra-prima dele. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise dessa mensagem. E se desejar, deixe seu comentário ou curta onde você estiver ouvindo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Obrigada por nos acompanhar neste episódio. Até a próxima. Deus te abençoe com um fim de semana maravilhoso. Graça e paz. Bom dia!